Saudações, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estou aqui para dar continuidade à nossa série de metabolismo energético de seres heterotróficos. Hoje, com o último vídeo da série, preste atenção, de metabolismo energético de seres heterotróficos pluricelulares, na assim chamada respiração celular. Pois é, no primeiro vídeo da série completa nós vimos então a fermentação, que é o metabolismo de seres unicelulares, heterotróficos unicelulares, menos complexo. Depois estudamos ainda um vídeo sobre o metabolismo energético de seres heterotróficos pluricelulares com a glicólise e o ciclo de Krebs. E hoje vamos finalizar a parte de metabolismo de seres pluricelulares heterotróficos com a cadeia respiratória, finalizando então a respiração celular. Por isso, se quiser saber muito mais sobre o conteúdo que nós vamos aprofundar agora, já corra lá, pegue a sua xícara de café, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu caderno, sente em um local confortável e não esqueça, já curta o vídeo, assine o canal, se não for inscrito já se inscreva no canal, também compartilhe o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também e deixe aqui suas dicas e sugestões para nós nos comentários. Eu falo de Altamira, no estado do Pará, no meio da Amazônia brasileira, às margens do majestoso e barrado Rio Chile. Pois é, tem uma hidrelétrica aqui no meu quintal. Então, galera, como vocês viram lá no início, nós vamos falar de energia e nós temos que partir do ponto da concepção do que é energia. Energia não pode ser criada nem destruída, essas são as leis da termodinâmica. Energia é o tempo todo convertida. Você sabe como uma hidrelétrica converte energia? Ela converte energia quando a água que está barrada passa por dentro da turbina e então a energia cinética da água passando por dentro das turbinas movimenta, gira as turbinas e esse girar das turbinas converte então a energia cinética em energia elétrica, que é essa que chega em suas casas, nas tomadas de vocês. Só que tem outras formas de converter energia. São através de termoelétricas e até de energia que nós chamamos nuclear. Eu não sei se vocês perceberam, mas por exemplo, tem uma série agora que já virou modinha, né? Todo mundo assiste, Dark, que tem a famosa usina de energia nuclear. E nós temos então dois gigantescos chaminés que ficam o tempo todo saindo fumaça ali daquele chaminé. Pergunta, aquela fumaça que sai então pelas duas chaminés da usina nuclear lá em Dark, ela é uma energia, uma fumaça radioativa? O que vocês acham? É óbvio que não, senão não poderia estar sendo jogada para o meio ambiente. O que é radioativo é o plutônio, o urânio, que é o combustível para movimentar as turbinas de uma usina nuclear. E como é que ocorre o processo de geração de energia? É parecido com a hidrelétrica. O que ocorre é que o reator aquece então a água, esse reator que é movido à base de urânio, de plutônio, aquece a água que está ali. Esta água então vira vapor, passa rapidamente por dentro de turbinas, essas turbinas então giram e converte então a energia cinética do vapor de água que passa por dentro dela em energia elétrica que chega então nas tomadas do vilarejo da Alemanha,
que eu não me recordo qual é, na série Dark. Então, tudo girando turbinas. É assim que ocorre também dentro das mitocôndrias. Eu não estou falando isso por acaso. Então, nossas mitocôndrias são pequenas usinas hidrelétricas ou usinas nucleares que estão lá dentro de nossas células que nós herdamos de nossas mães. Para a gente entender como isso ocorre, vamos aprofundar no conteúdo. Então, galera, recuperando um pouco do metabolismo celular, nós temos o seguinte. Veja, primeiro, a glicose entra no teu corpo. Como é que a glicose entra no teu corpo? Pela tua alimentação. Então, tu comeu alguma coisa, não sei qual é o teu alimento preferido, e então esse alimento vai para o estômago, é quebrado, degradado, a digestão já começa na boca, mas enfim, depois vai para o intestino, onde os nutrientes são absorvidos e jogados na corrente sanguínea. Um desses nutrientes é a glicose, que corre pelo sangue livremente movimentado pelo coração. Passando pelas células, essa glicose então vai fazer a seguinte movimentação: muita glicose no sangue, pouca glicose dentro do citoplasma celular. Ela entra na célula então por difusão facilitada por meio da permease sem gastar a energia da célula. Veja bem, sem gastar a energia da célula por difusão facilitada através de uma enzima chamada permease. Entrou a favor do gradiente de concentração, essa glicose agora se encontra no citoplasma. Veja, a molécula de glicose é C6H12O6, tem 6 carbonos. Quando o vegetal produziu essa glicose com base de energia solar, o que aconteceu? O vegetal converteu a energia térmica e luminosa em energia química chamada entalpia e colocou entre as ligações de carbono. Por isso, a célula agora precisa retirar todos os carbonos para conseguir obter a energia que está guardada dentro desta molécula. Então, a glicose, a partir de agora, ela será quebrada, os 6 carbonos serão retirados e ela será completamente oxidada. E oxidado aqui se entenda por perder elétrons. Perfeito? Vamos lá, então. A glicólise irá começar. E a glicólise já começa ativando a reação com um ATP que vai quebrar a molécula de glicose ao meio e ao final gerará para nós 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Aqui a coisa começa a estar dividida ao meio. Essa molécula de piruvato ainda é quebrada e veja que tudo isso está ocorrendo no citoplasma da célula. Essa molécula de piruvato agora é quebrada, é anexado, é retirado um gás carbônico, é anexada a ela um acetilcoenzima A e depois um oxaloacetato, transformando então essa molécula de glicose, quer dizer, este piruvato que tinha 2 carbonos, e agora uma molécula com 6 carbonos, porque o oxaloacetato tem 4 carbonos, convertendo em uma molécula com 6 carbonos, chamado então de ácido cítrico. Por isso, esse processo que irá começar agora chama-se também ciclo do ácido cítrico. Como foi descoberto por um cientista chamado Krebs, também é conhecido como ciclo de Krebs. Aqui no ciclo, essa glicose será completamente quebrada até que sobre somente o oxaloacetato lá no final e será gerado o gás carbônico. Mas o fator principal aqui é que ela será completamente oxidada. Esse processo de oxidação da glicose gerará para nós NADH e FADH2. O NADH, melhor, e o FADH2. É o NADH e o FADH2 que irão funcionar, lá como nós vimos no início do vídeo, como se fosse a água, o vapor de água da usina nuclear ou a água represada de uma hidrelétrica. E nós vamos ver como ocorre isso agora.
Veja que a glicose entrou no formato de acetilcoenzima A dentro da mitocôndria para ocorrer o ciclo do ácido cítrico, aonde? Na matriz mitocondrial, dentro do citoplasma mitocondrial. Agora, essa reação que nós vamos ver estará ocorrendo nas cristas mitocondriais, ou seja, na membrana interna da mitocôndria, o que faz todo sentido biológico, porque se eu for analisar depois as teorias da endossimbiose, eu vou ver que essa membrana era do procarionte ancestral que foi fagocitado por uma célula eucarionte. Então, mas isso já é uma outra história. O processo das reações irão ocorrer então na crista mitocondrial da mitocôndria, entre a crista mitocondrial e a membrana externa da mitocôndria. E esse processo é chamado então de cadeia respiratória, que envolve uma série de enzimas e os elétrons produzidos no ciclo de Krebs e na glicólise através de FADH e FADH2 e NADH. Beleza? Para a gente entender isso então, vamos aprofundar no conteúdo. Então, galera, olhando agora aqui o nosso modelo da membrana plasmática interna da mitocôndria, a crista mitocondrial, nós estamos vendo então algumas dessas substâncias que vão estar envolvidas no processo da cadeia respiratória. São elas então, primeiro, o complexo 1, depois, partindo dos complexos, nós temos o complexo 3, complexo 4. Professor, pula do 1 para o 3, tá certo? Tá. Nós vamos entender lá na frente por quê. Mas então, complexo 1, complexo 3 e complexo 4. Abaixo, então, nós temos ainda a ubiquinona, o citocromo C e o carreador fosfato. E lá no final, nós temos então a fantástica, a absolutamente fantástica enzima chamada então de ATP sintase. Então, como é que ocorre o processo? Vamos aprofundar. Veja o que vai acontecer então, galera. Nós temos aqui dentro da matriz mitocondrial os NADs e FADs que foram produzidos no ciclo de Krebs e na glicólise. Esse NAD, então, vou começar pelo NAD. O NADH chega e doa para o complexo 1 um par de elétrons e sai dali como NAD normal. Então ele entra como NADH, doa o par de elétrons para o complexo 1 e sai como NAD, que vai depois recuperar esses elétrons ou na glicólise ou no ciclo do ácido cítrico novamente. Esses elétrons que são agora carregados pelo complexo 1, eles não são elétrons qualquer. Eles são elétrons carregados de energia, eles são elétrons cheios de energia. Eles então vão ajudar o complexo 1 a pegar os hidrogênios que estão dentro da matriz mitocondrial e bombear esses hidrogênios para fora da matriz mitocondrial, no espaço entre a crista mitocondrial e a membrana externa da mitocôndria. E cada NAD no complexo 1 vai conseguir bombear, ou melhor, cada par de elétrons doado pelo NAD vai conseguir no complexo 1 bombear 4 elétrons para fora da mitocôndria. Depois esse elétron é repassado, perdeu energia, é repassado então para a ubiquinona. A ubiquinona pega esse elétron e leva eles através da membrana plasmática. Veja que aqui nós temos a membrana plasmática da mitocôndria em 2 camadas de fosfolipídio. Nós já vimos isso quando estávamos estudando membrana plasmática celular. É o mesmo formato, 2 camadas de fosfolipídios, associado a proteínas, como nós estamos vendo aí. Então, a ubiquinona pega esse elétron, leva até o complexo 3. No complexo 3, esse elétron ainda terá força para pegar 4 hidrogênios que estão dentro da matriz mitocondrial e bombar esses hidrogênios para fora da matriz mitocondrial no espaço entre a crista mitocondrial e a membrana externa. Depois, o citocromo C pega esses elétrons e leva então para o complexo 4.
Só que agora esses elétrons já estão menos energizados, eles foram perdendo energia ao longo do processo. Quando chega no complexo 4, ele só tem força para pegar 2 hidrogênios e retirar da matriz mitocondrial e jogar no espaço entre membranas. E finalizou então a energia desses elétrons doado pelo NADH. Veja, cada NADH que foi produzido na glicólise e no ciclo de Krebs vai fazer a mesma coisa. Então, basicamente, cada NADH produz então 10 hidrogênios fora da matriz mitocondrial no espaço entre membranas. Professor, mas daí vocês podem me perguntar, professor, como esses elétrons vão passando então de cada uma dessas proteínas para chegar então até o complexo 4? É porque, gente, aqui entra um fator essencial que é o oxigênio. Veja, por isso nós falamos de respiração celular e respiração aeróbica. O oxigênio entra no processo e dentro da matriz mitocondrial, quando ele chega lá, tudo por difusão, vai chegando até a matriz mitocondrial depois da nossa respiração. E ele então, no complexo 4, vai ter a força eletrônica lá dos átomos de puxar esses elétrons primeiro do complexo 1 para a ubiquinona, da ubiquinona para o complexo 3, do complexo 3 para o citocromo C, do citocromo C então para o complexo 4, que nós chamamos de aceptor final. Quando esses elétrons chegam então no hidrogênio, esse hidrogênio é convertido então em água. Veja, convertido em água, e essa água vai para onde? Fica dentro da matriz mitocondrial e depois sai. Água para a célula não é uma grande questão. Por quê? Porque 70% da célula é formado de água e da mitocôndria também. Então, galera, tem muita gente que acha que quando a gente respira o oxigênio, ele vai lá para a mitocôndria, depois ele retira os carbonos da glicose, e aí o que acontece? Ele sai junto com o carbono no formato de CO2. Não é assim. No caso, esse oxigênio que entrou, no final vai virar água. E o CO2 que saiu foi a partir da quebra da glicose na glicólise no ciclo de Krebs. Então, galera, mas não vamos perder o nosso objetivo aqui, que é produzir ATP. Você sabe disso. E o processo da produção de ATP agora é que fica interessante. Veja que na parte de fora da mitocôndria estão todos os hidrogênios com cargas positivas. Isso faz com que a célula, ou melhor, a mitocôndria, na parte de fora fique mais positiva e na parte de dentro da matriz mitocondrial fique mais negativa. Esses hidrogênios, eles voltarão agora atraídos pela carga negativa da mitocôndria. Veja que para fazer o processo de modificação do gradiente de concentração, nós envolvemos energia no processo, porque é assim que ocorre. Para modificar o gradiente, nós temos que envolver energia. A favor do gradiente não se gasta energia, nós já vimos isso em aulas anteriores. O hidrogênio, então, que está lá fora, ele vai voltar por dentro dessa proteína chamada, então, de carreador fosfato. Quando ele entra por dentro da proteína, ele pega um fosfato inorgânico, que eu chamo de π, que está fora da mitocôndria, e carrega ele para dentro da matriz mitocondrial. Dentro da matriz mitocondrial estão os ATPs, que serão convertidos em ATP. O que ocorre a partir daí, então? 3 dos hidrogênios que estão fora entram por dentro desta outra molécula aqui do lado, chamada de ATP sintase, e quando eles entram por dentro da ATP sintase, o que ela vai fazer? Olha que espetáculo! Ela vai girar. E quando ela gira, galera, ela converte a energia pegando o ATP e o ADP e o fosfato inorgânico π
junta os dois e transforma em ATP. Semelhante ao que ocorre na hidrelétrica, semelhante ao que ocorre na usina nuclear. Então, os hidrogênios que vão voltando trazem fosfato para dentro da matriz mitocondrial, giram a ATP sintase e converte o ADP, juntando com o fosfato, em ATP, a moeda energética da célula que garante a nossa vida, fazendo com que a gente esteja compreendendo este conteúdo. Então, galera, vamos fazer as contas agora. Cada NADH conseguiu bombear para o espaço entre membranas da mitocôndria 10H+. Para produzir um ATP é necessário 4H+. Por quê? Um entra pelo carreador fosfato e 3 entram então pela ATP sintase, o que irá produzir um ATP. Logo, cada NAD irá produzir então 2 ATPs e meios. Olha a conta, 2 ATPs e meio. Vamos aprofundar para ver como é que fica essa conta ainda mais detalhada. Nós temos aqui então, cada ATP produziu então, ou conseguiu bombear 10 hidrogênios, 10H+. Para produzir um ATP é necessário 4H+. Então, somando eu tenho 4H+, 1 ATP, 4H+, 1 ATP, sobra 2,5 ATP. Então, cada NADH produz em média 2 ATPs e meios. Beleza? Vamos ao FAD para ver como ocorre o processo, é um pouco diferente. Então, o FADH2 tem menos energia. Nós estamos vendo aqui novamente a crista mitocondrial. Só que nesse caso é resolvido o mistério. Lembra lá que eu tinha falado para vocês que eu não tinha aqui o complexo 2? No FADH2 ele começa pelo complexo 2, ele não começa pelo complexo 1. Mas vocês estão vendo que o complexo 2 ele não vai bombear elétrons para fora da matriz mitocondrial. O que faz com que a gente perca aqui, por exemplo, 4 hidrogênios fora da mitocôndria. Mas ocorre um processo semelhante. O FAD então entra FADH2, doa então o eletroenergizado para o complexo 2 que não vai bombear H+ para fora da mitocôndria. Sai ele então como FAD, que depois vai recuperar esses elétrons lá no ciclo de Krebs ou na glicólise novamente, normal, naturalmente. Esses elétrons então são carregados pela ubiquinona até o complexo 3. Galera, veja bem, quem é que está puxando esse elétron que está preso agora na ubiquinona e vai para o complexo 3? O oxigênio que está lá, mesma coisa. Então, puxa esse elétron para o complexo 3. O complexo 3, então, vai bombear 4 hidrogênios H+ para fora da matriz mitocondrial. Esse elétron, então, é levado pelo citocromo C para o complexo 4, que pega esses H+ que estão dentro da matriz mitocondrial e joga fora no espaço entre membranas. Só que agora são 2. Então, no FAD, nós iremos produzir um total de 6 hidrogênios fora da matriz mitocondrial. Esses elétrons, então, chegam até o oxigênio vira água e a água vai para algum lugar na célula. A água nunca é problema, ela pode passar por meiose, por dentro da membrana e está tudo resolvido. Beleza? Esses hidrogênios vão fazer o mesmo percurso. Um hidrogênio, então, aqui entra pelo carreador fosfato para dentro da matriz mitocondrial e traz um pi, um fosfato inorgânico. E o ADP, que está dentro da matriz mitocondrial, agora vai ser convertido. Mas para isso precisa entrar, então, aqui 3 hidrogênios. Eles passam por dentro da ATP sintase, a ATP sintase gira e converte o ADP em ATP, anexando o pi ao ADP. Beleza? Entendido isso?
Se for utilizado aqui 4 hidrogênio, já sobrou 2. Então, se a gente for fazer a contabilidade do FAD, assim como nós fizemos com o NAD, cada FAD irá produzir 1 ATP e meio, porque tem 6. Utilizo 4 para produzir 1 ATP, sobra 2, que é o equivalente a meio ATP. Então, o NAD produz 2 ATPs e meio e o FAD tem energia para produzir, então, 1 ATP e meio. Então vamos lá, galera. Para a gente finalizar esse processo, precisamos agora fazer uma conta com uma tabelinha simples aqui, pegando então glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, para ver qual é o saldo energético a partir de uma glicose. Então veja bem, vou projetar aqui, o nosso holograma para a gente então observar o nosso quadradinho final da somatória dos resultados das 3 etapas. Então, na glicólise, eu tenho a produção de 2 NADs. Lembra disso, né? Lá da glicólise. No ciclo de Krebs, eu produzo, então, 8 NADs. Ah, professor, não lembro que era assim. É porque quando o piruvato entra no ciclo de Krebs, ele já entra produzindo NAD. Por isso que no ciclo, efetivamente, eu não tenho ali 8 NADs. Eu tenho um que é produzido na entrada e um que é produzido na saída. No total do ciclo, eu produzo, então, um total de... eu estou dividindo aqui, obviamente, né? São 2 etapas, então, são 8, mas são 2, então, são 4 no total. No ciclo em si, eu tenho 2 NADs produzidos. Só que quando eu entro aqui, eu produzo 1, produzo mais 2 no ciclo. Quando eu saio, eu produzo mais 1, um total de 4. Quando eu multiplico isso por 2, porque está ocorrendo em dupla, em 2 vias, eu tenho então um total de 8. De fato que no ciclo de Krebs eu tenho a produção de 8 ATPs. E por último, eu tenho uma soma aqui então de 10, um total. De FADs produzido na glicólise eu não tenho. No ciclo de Krebs eu tenho 2, porque ocorre em 2 vias. Uma somatória de 2. E de ATP? ATP na glicólise é produzido 2, no ciclo de Krebs é produzido 2, daquele GTP que é mudado em ATP. Na somatória eu tenho 4. Então, se eu for pegar o total disso daqui, eu tenho então 10 NADs, 2 FADs e 4 ATPs no resultado final. Para o processo final da cadeia respiratória, o que é que eu tenho? Eu tenho cada NAD equivale a 2,5 ATP. Então, eu pego 2 vezes 2,5, eu tenho um total de 24 ATPs sendo produzidos nesse processo. Depois dos FADs, eu tenho um total de 2 e cada FAD produz 1,5 ATP. Ou seja, eu tenho um total de 3 ATPs sendo produzidos, porque 2 vezes 1,5 é igual a 3. Eu somo então 25 ATPs produzidos pelo NAD com 3 ATPs produzidos pelo FAD na cadeia respiratória, eu tenho um total de 28. Com os ATPs que ainda foram produzidos, que foi um total de 4, eu tenho então 4 mais 28, um total de 32. Esse é o saldo bruto. Eu tenho ainda uns gastos aqui de ATP no processo da cadeia respiratória que vai baixar esse custo energético ainda. Mas o total bruto da produção de ATP a partir de uma molécula de glicose é de 32. Beleza? Saiu então a somatória. Não esqueça disso, nós fechamos aqui o metabolismo energético com a glicólise, o ciclo de Krebs e finalmente esse processo fantástico, absolutamente fantástico da cadeia respiratória. E a gente se encontra ainda em citologia, no próximo assunto, agora estudando núcleo. Porque o metabolismo energético de seres autotróficos é uma outra história e um outro pacote de biologia. Não esqueça de curtir o vídeo, de assinar o canal se ainda não for inscrito, compartilhar o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também e deixar aqui o seu comentário com dicas e sugestões para nós. E até no próximo vídeo. Falou!